Lembro-me de Han-san chorando, segurando um prato, perguntando onde Jakie está. Doc acha que ele está bem também. Soo-yeon chama o cara, dizendo que ela está interessada em algo do outro lado da sala, para qual o cara, mesmo olhando em sua direção, diz que ela é feia. Ela diz que não é disso que ela está falando, ao mesmo tempo em que critica o cara. O cara pergunta o que ele realmente quer. O cara sentado no chão contra a parede pergunta novamente. A garota diz a ele que seu objetivo não está claro e ela sempre se comporta tão estranhamente, dobrando os braços sobre o peito. Soo-young diz que se recusou a se tornar rei. Não matou a garota e pergunta o que ele está tentando alcançar. Contra o fundo dessas palavras, meninas dormem. O cara olha para frente. De repente ele responde que quer ver o fim. A garota oposta pergunta sobre o fim e o cara confirma. Soo-young diz que ela também queria escrever um final. Deok pergunta sobre sua novela, ao qual ela responde positivamente. Jovens sentem-se longe uns dos outros. A Kia decide perguntar por que ela plagiou sua história, dizendo que ela teria sido uma boa escritora. Ela responde que ela realmente não plagiou. Contra o fundo dessas palavras, vemos garrafas de água e caixas paradas nas proximidades. Espalhando as mãos, a menina diz que todo mundo pensa que ela lambeu tudo dos métodos de sobrevivência, mas pergunta ao Doc se ele sabe quantos trabalhos semelhantes. E ele pensa que existem alguns desses contos, justificando isso, dizendo que este é muito parecido com o trabalho dela. Isso é tudo que a garota diz, que há uma razão. Perguntando se ele quer saber, Doc olha para a parede sem interesse. Ela começa a história de que havia uma pobre garota, quando de repente o cara continua a história para ela, dizendo que havia uma pobre garota que teve azar na vida e ela decidiu copiar o trabalho de outra pessoa. Observando que isso é óbvio, a garota segurando a mão no ar ficou em silêncio pelo que ouviu. Soo-young olha para o cara com raiva, perguntando a ele que ele pode ler mentes, ao qual ele está sentado em frente a ela e rindo. Diz que ele é como um deus. E por que ele sofreria assim? O aviso afirma que Ki-han, o personagem de Yeon, usou um detector de mentiras de nível 3. A garota olha para o cara, deixando-o confuso o aviso novamente. Sugere que o personagem de Han Soo-yeon tem que ficar convencido de que o cara está mentindo. Soo-young torna mais fácil para o cara ler seus pensamentos, para o qual ele desvia o olhar e sorri, dizendo que ele não pode. A menina diz que não plagiou nada, fazendo com que o cara olhe para ela novamente. O aviso afirma que Han, o personagem de Soo-yeon, está dizendo a verdade, com as pernas e as botas bem afastadas. E, endireitado, a garota se senta na sombra da sala. O Akia pergunta a palavra o que, trazendo o cabelo atrás da orelha.
E olhando para o lado, ela diz que leu os métodos, mas sua semelhança é um acidente. Ela diz que sonhou com a própria história, fazendo com que o cara abrisse a boca de surpresa. Como a notificação confirmou que Anne Sou, o personagem de Ian, estava dizendo a verdade. O herói pensa que, aparentemente, ela está usando algum tipo de barreira. No fundo, há um barril em chamas com varas. A garota, honestamente, admite pro cara que ela sonhou com isso em um sonho. E às vezes ela se pergunta se esse trabalho é o original. E ela mesma apenas parafraseou. Então sua existência aqui já é plágio. A garota diz, olhando para cima e colocando as mãos sob a cabeça. A Kia olha para ela sério e diz que ele deveria fingir que não ouviu nada. Ao qual a garota à sua frente disse que estava apenas pensando em voz alta. O cara admite que também pensou nisso. Jo-kyu pensa consigo mesmo que a pergunta que o tem incomodado desde que os métodos se tornaram realidade é se todo esse tempo a realidade era uma novela. Ou se a novela se tornou realidade. Existem duas versões de Doya, um ao lado do outro. Sua versão escolar e sua versão adulta. Fechando os olhos, ele começou a permanecer em silêncio, cobrindo o rosto com as mãos. Ele diz que isso é um absurdo e diz à garota para ir para a cama. Primeiro, se ela pensa tanto, haverá menos constelações no canal. A menina responde que por culpa do cara, ela também tem menos doações. Ele diz a ela que isso é tudo por causa de sua erupção cutânea, ações às quais ela mostra a língua para ele. A Okia admite que ela é pelo menos um pouco mais fácil. Sorrindo sentado contra a parede. O cara pensa que não é o único. Mesmo que ela seja prejudicial. E ela sabe que este é um conto. Mas ela ficou mais calma. Os olhos do herói gradualmente começaram a fechar. E ele queria dormir no momento seguinte. Jaquia já estava babando de sua boca. De repente, Jaquia abre bem os olhos enquanto se deita no chão. Ele se levanta se perguntando quando adormeceu. Chamando Su-yeon, dizendo que ele agora estará de plantão. Perguntando por que ela não o acordou. De repente, o olhar do cara escureceu, olhando pro lado. Ele viu Su-yeon imobilizado no chão, chamando por ela. O Akia diz que, quando ele acordou de um doce, mas sono curto, ele viu algo tendo se levantado. O cara viu o corpo da garota deitado no chão. Ele diz que, quando acordou, tudo o que restou de Han So-yeon era um cadáver frio no chão gelado. A notificação, estatísticas falam sobre um cenário de sobrevivência adicional. Não é a categoria principal, dificuldade C+, e nas mesmas condições. Sobreviver 10 dias em uma cidade destruída. E faltam 4 dias até o final do script. Os dedos do cara verificar
o pulso em Han. Pulso branco de Soo Won. Ele se senta ao lado de seu corpo sem vida. O cara de olhos vazios olha para a garota, em choque. Sanga abre os olhos depois de dormir. Ela vê um cara sentado ao lado do corpo da garota. Chamando por ele Sino, pergunta: o que aconteceu com o que? O cara diz a ela: Suyang não está respirando. A garota corre até o cara, no corpo de Suyang. O cara se pergunta por que ele está tão chocado com a morte de Han Suyang. Ele olha para o rosto da garota, já coberto de luz do sol. O cara tenta manter sua expressão normal no rosto, mas seus olhos falham. Sanga diz que não vê nenhuma ferida. Enquanto examinava a garota, o cara, sentado ao lado dele, sugere em sua cabeça que poderia ser veneno. Mas depois do veneno, deveria ter sobrado alguns vestígios. Dizendo que peço desculpas aos caras, dizendo que ela dormiu demais, enquanto segura a cabeça na frente do cara, ao qual ele perguntou com choque que ela também estava dormindo. Ao qual ela respondeu positivamente, olhando para o despertar Shinyu. O cara pensa no que isso significa. Que todos dormiam à noite. E ninguém estava em guarda. Pensando que todos eles adormeceram. Mas por que tão, de repente o cara olha para algo atrás dele? Sua atenção foi atraída para uma placa com ossos acenados, perto de um barril com fogo. Ele pega um prato e vê pólen verde. E pensa nessas sobras. O herói percebe que esta é a mesma Diana. Dividir a planta e perguntar a Sona. Quem está sentado ao lado dele? Quem estava cozinhando ontem? Ela responde que acha que Soo Yan cozinhou ontem. O antagonista engasga, pensando no que está acontecendo. No fundo de suas palavras. O cadáver de Han Soo-yeon ainda já. Kim se aproxima do corpo. Senol olha para ele com questionamento. O Akia diz que este é o avatar de Jang Soo-yeon. De pé sobre ela e olhando para ela. Junto com Sana sentada ao lado dela. O cara pergunta por que ela faria isso. Lembrando os termos do contrato no edital. Ele pensa que ela está limitada por isso. Então ela não pode simplesmente sair, de repente, seus olhos se arregalaram em realização. Energia sai do peito do corpo de An Soo-yeon. O cara pensa consigo mesmo, perguntando o que está dizendo a palavra pare. Ele pega sua espada e aponta para o corpo abaixo. Ele balança a espada com as duas mãos para impor ela contra ela. O cara empurrou sua espada, duro no corpo do avatar. An Soo-yeon forçando Sanga a se afastar dele. O boi diz que o avatar pode ser destruído com um golpe na cabeça, tendo embainhado a espada. O avatar, corpo começa a desaparecer na frente da empresa, forçando todos a assistir esse espetáculo. O aviso afirma que o avatar de Soo-yeon foi destruído por quebrar o contrato e avatar de está sendo punido por quebrar o contrato. O cara olhando para isso pensa consigo mesmo.
que ele não achava que os avatares tinham tal efeito. A garota, olhando para ele, pergunta se a garota fugiu. Ao qual ele responde que sim. O herói diz a si mesmo que não adianta perguntar por que ela fugiu. Olhando para a magia evaporando de seu corpo. Ele se lembra do momento em que Su-yeon gritou com ele. Que por causa dele, as constelações começaram a patrociná-la menos. E disse que ainda não confiaria nele. Tudo que resta do corpo evaporado é uma carta. Ao lado dos sapatos do cara. O cara diz que não era lucrativo para a garota estar ao lado dele. A palavra pagamento está escrita no pedaço de papel. O herói continua a pensar que, se ela pudesse escapar usando o avatar, por que ela fez isso só agora, pegando a fonte? Ele começou a ler o conteúdo nele. Jo-kyo permaneceu em silêncio e amassou o lençol na mão, respondendo em seus pensamentos que ele não sabia. Ele diz às meninas para irem, já parado na frente deles. O vento sopra através de arranha-céus contra o fundo do céu da manhã. Ao amanhecer, digitando rapidamente em seu telefone, a nota dizia que Su-yeon leu o livro, dizendo que as pessoas são tão difíceis de entender. A garota chateada chamou o herói. De pé no telhado de outro prédio. A garota diz que ele poderia pelo menos fingir estar procurando por ela, segurando o telefone nas mãos e olhando para o lado. Ela olha para as sombras da antiga empresa. Abaixo da rua Suyang, diz que eles se encontrarão novamente. Olhando para Jakia. Ela escreve em suas anotações que quando eles se encontrarem, ela não sabe se eles serão inimigos ou aliados. A menina sai do telhado contra o pano de fundo do amanhecer. E o cara continua a dizer que neste dia, Shin, você logo agilidade e magia atingiu o nível 60. O cara diz o nome da garota. Ela olha para ele, sentada no concreto com as pernas e os braços cruzados, com um aviso aberto na frente dela. O cara diz a ela que ele não tem um estigma. Então ele não pode compartilhar seu poder como as constelações. Mas ele tem muitas moedas. Ele se senta de joelhos na frente dela. E Sango fica ao lado. Jo-kyo a olha nos olhos. E diz que ela não pode assinar um contrato com ele. Mas se ela fizer isso, ela definitivamente não vai se arrepender. A garota pergunta o que isso significa. Ela não será capaz de concluir um contrato. Com as constelações olhando para a estátua. Com a notificação, ao qual o cara responde a ela com um aceno de cabeça. O herói diz a ela para não se preocupar, e ela terá muito mais liberdade. Não como os outros, a menina continua a pensar silenciosamente. Olhando para a notificação, de repente ela responde que vai acreditar nele, acenando com a cabeça de Akia e Papai Noel. Parado atrás dela, estão olhando para ela. O aviso diz que o cara assinou um contrato de patrocínio. De repente a notificação desapareceu. Borrifando luz ao redor e fazendo com que as pessoas se surpreendam. A menina olha para o cara. O aviso afirma que
de Akia se tornou o patrocinador de Shin Yuzun. O cara olha para a garota com um olhar gentil. O aviso diz que o cara não é uma constelação. Portanto, ele não pode desfrutar de todos os direitos de um patrocinador. Ao qual ele disse em sua cabeça que pensava assim. E é bom que funcione. Dakia acariciando a cabeça da garota. Lê uma estátua com listas de possibilidades? E o primeiro é o patrocínio de uma encarnação. E o segundo é o apoio de um subordinado. Notificações dizem que o prisioneiro da constelação Golden Hoop bufa de desagrado e o oculto. Esquemático constelação parabeniza o cara. Em seu primeiro contrato de Akia, recebe 5.000 moedas. E muitas constelações querem ser seu patrocinador. O cara diz a si mesmo que, mesmo que ele não seja uma constelação, ele conseguiu obter sua encarnação. O que significa que se ele assinar um contrato com a constelação, então a garota também entrará na encarnação. Passando a dizer que, quanto mais constelações ele tem, mais constelações vão querer tê-lo. O cara olha as notificações ao lado da menina, tocando a cabeça dela depois do cara. O cara acha que isso é bom. E todas as constelações reagiram muito violentamente. O Aki de Berhan está em bom choque com o que leu. Berhan exclama com alegria, dizendo que tem tanta gente no canal. Segurando suas bochechas com as mãos. Doc fechou os olhos das memórias. E percebe para si mesmo que a emoção, e ele tem certeza de que a conversa é agora. Esfregando avidamente as mãos. O Akia diz a seus companheiros que é hora de se mover. E eles precisam cruzar o rio An, ao qual Sangha diz que ainda não encontrou a ponte. 3 pessoas caminham do prédio para o outro lado. De repente o cara responde que eles vão nadar, para o qual você cantou. Todos olham para ele, perguntando a palavra "o" que na água. Corpos de contos de dragão. Cabeças e escamas são visíveis. A mesma cor é a água. Todos os 3 olham para este espetáculo. Eles estão parados na margem da água, ao lado de um enorme dragão de água. E a menina pergunta novamente que eles vão nadar. O cara entra na água sem medo de se molhar. Ele anda à frente das senhoras, segurando a corda da jangada, com a garota em uma mão. Sangha pergunta se tudo vai ficar bem com certeza. Ao qual o Hakia responde que, se for perigoso, saem cruzando a água juntos. De repente, Diáquio diz que é melhor eles agirem rapidamente, antes que fique muito perigoso, fazendo com que Sangha questione e olhe com um pouco de medo. Olhando para a garota na jangada por trás, ele diz à garota que eles precisam se mover mais rápido. Então eles vão cruzar o rio mais rápido. O cara pensa que uma criança comum não viveria para ver o 5º cenário. Olhando para a garota, segurando a jangada pela corda. Ele diz a si mesmo que ela só parece comum.
mas ela não é, e provavelmente até desde o primeiro encontro. Ela está calculando o que é mais benéfico para ela. A empresa continua a caminhar pela água. Passando dragões, o herói se vira para Yusion, dizendo a ela para não fugir. Ele se vira e diz a ela que se ela sair, ela nunca vai voltar, apontando para os dragões. O cara diz a ela para fazer o que ele diz. A menina olhou para ele com os dois olhos. De repente, ela disse com confiança que entendia. Abrindo bem a boca, o aviso afirma que o personagem de Shin Yu-sung ativou o avançado comunicação interdimensional. De repente, a magia começou a emanar da garota. E sua jangada começou a tremer, forçando-o a segurar com mais força. Senos grita o nome do arquio, tentando chamar sua atenção para a criatura na frente. Uma boca enorme de um dragão de água abriu na frente dos três. A notificação, novamente, lembra o cenário de sobrevivência adicional, dizendo que faltam 4 dias para completar. O cenário, de repente, uma notificação diz que a espada sagrada foi ativada. O cara voa no dragão com uma espada, brilhando da energia do raio com um golpe de sua espada. Ele corta a garganta do dragão. Cai na água, fazendo com que as ondas subam, fazendo com que Sana e Shin voem para cima. E o cara pulou em outro dragão. A garota captura Shin Yu com seu fio mágico. O cara fica na balança de um dos dragões. Ela está na balança contra o pano de fundo de outros dragões amargurados, voltando pensando que ele poderia resolver tudo pelo caminho do vento, mas é muito fácil. Doc a grita para os dragões virem até ele, chamando-o de nomes enquanto estava em cima de seus parentes. A menina chama Doc a palavra tio. No momento, quando Senna tenta Mantan-Loss em seu fio, o herói luta contra dragões derramando sangue para os lados. Ele pensa que é ainda mais forte e ainda mais desesperado. Os dentes enormes do dragão afundaram na perna de Diakia, complementando com outra frase, que é ainda mais zeloso. A garota com medo nos olhos e nos braços da garota. Olha para o cara, o olhar dela congela em um ponto. Ela se lembra de todos os bons eventos com ele. Seu sorriso, do jeito que ele acariciou sua cabeça. As mãos da menina estendem a mão para o cachorro. Os olhos da menina se encheram de lágrimas de raiva. A garota grita a palavra não, iluminado pela luz nos braços da menina, iluminando a enorme boca dos dragões. Atacando o cara. O aviso afirma que o atributo de Shin Yue está evoluindo. O cara olha para a garota com choque nos olhos e surpreso com o que está acontecendo. Sona olha para a garota naquele momento. Seus olhos brilhavam com luz branca. O aviso afirma que Shin, você logo entra em transe. Coloque o aviso novamente. Afirma que Shin, você logo está começando a usar o nível 9. Subjugação, uma garota. Bem acima dos
dragões. Usa sua magia para criar uma mão enorme, que todos os dragões começam a prestar atenção. O cara olha como os dragões brutais. Começou a estender a mão para a garota. Todos os dragões, em centenas, começou a caminhar em direção à garota. E a mão enorme acima dela, como se sob hipnose em seus pensamentos. Shin, você pede perdão e diz que da próxima vez ela com certeza vai protegê-lo. Sentada de joelhos com lágrimas nos olhos. Abraçando o cachorrinho, o cara pensa consigo mesmo, dizendo que aqui está o monstro principal, olhando para os olhos da garota lentamente abertos. E o sangue começa a fluir de seu nariz contra o fundo da mão. A menina abriu os olhos completamente. O corpo do dragão flutua na água acima de seu nível. O dragão ameaçadoramente corta a água, olhando para frente, dizendo nossos comentários que é incrível, sentado em cima do dragão com um cara, observando o céu noturno, o cara pensa consigo mesmo que ele sabia que ela era talentosa, mas para que, sorrindo, ele olhe para a garota. Os parceiros olham para Shinyu, que está sentado na cabeça do dragão na frente deles. Com os olhos fechados, ela diz algo em um idioma desconhecido. O cara percebe que, graças a ela, eles estão agora na parte de trás do Ichthyosauro, lembrando o momento da batalha. Um funil começou a aparecer da água. O cara olha isso, acompanhado pelos sons do vento e da água voadora. Dokia reconhece um dragão emergindo da água. De repente, o dragão saiu da água. Nem mesmo em altura total, mas era maior do que todos os seus dragões combinados. E apareceu na frente do cara. O aviso afirma que esta é a rainha Mibrad. Uma criatura de nível 500 em estado de choque com o que viu. Ele se pergunta sobre a criatura marinha de nível 5. O cara admite em sua cabeça, perguntando a si mesmo se ele estava errado. Então comece a gritar por você, dizendo como parar frenético de pânico. E pensando que ele não pretendia chamar rainha. O cara continua achando que a rainha com certeza é mais forte do que todos que ele pegou antes. E talvez é hora de ele usar o caminho do vento. Olhando com os olhos arregalados para as próximas ações. A menina caminha ao longo de um caminho construído em si mesma, de sua própria energia, ao lado dos dragões e um cara parado em um deles. Uma mão enorme feita de energia alcança a cabeça do dragão. E uma garotinha caminha ao longo dele. Shinyu toca o nariz do dragão com a mão. A garota diz ao cara para ir, chamando-o de tio, ao qual ela recebeu uma reação de choque dele. Junto com Sanai, que desceu, tocando a pálpebra do olho enorme do dragão. A menina diz que o dragão pode decepcioná-los. Todos os pequenos dragões nadam atrás de sua coroa, na cabeça da qual a empresa se senta contra o pano de fundo de uma bela cidade noturna. Paisagem com um céu noturno coberto de estrelas.
Os companheiros de equipe começam uma conversa dizendo: Eu peço a Akira que, se você logo se tornar mais forte agora, talvez isso afete sua força no futuro. Eles se sentam atrás da garota controlando o dragão, olhando um para o outro. Doc diz com confiança que isso não vai acontecer. E pensa consigo mesmo que Yu Sheng é do futuro, com a mesma aparência e nome. O cara olha para frente, dizendo a Sona quem está olhando para ele sua opinião. Depois o herói continua a dizer que, de acordo com o próprio romance, será Shin você em breve de outro mundo. Mostrando uma garota falando uma linguagem incompreensível. Ela pergunta ao cara que se você morrer logo, então o desastre ainda virá. O cara pergunta a Sona se ela já ouviu falar da teoria do filme rasgado, ao qual ele responde negativamente. Diakio diz que tentará explicar simplesmente. A rainha dragão os carrega cada vez mais. Doc diz que A Vida de Seu Yuzun é um filme e eles só podem chamá-lo de Yuzun de seu mundo. Mas existem filmes em outros mundos. Explicando a ela que ele diz a ela o que isso significa. A Yuzun 2 e você viu 41. Contra o fundo dessas palavras. Imagens da vida e memórias da menina aparecem. Sona percebe que pode haver ainda mais deles. O cara continua a falar sobre como, se você pegar um filme, corte e cole em outro, perguntando o que vai acontecer então. Eles se sentaram nas escamas do dragão, conversando um com o outro. O Hakia diz que se cortarmos um pedaço de filme 41 e adicione ao filme como será o filme no final. Sangal responde que ele mudará imediatamente. A partir daquele momento, duas fitas diferentes são emendadas no fundo de sua conversa, nos dizendo: fala com um cara, olhando para ele, dizendo para ele esperar, continuando que as duas partes não se afetam. Ao qual o cara respondeu positivamente. Papai Noel continua a analisar que o primeiro cativeiro de vocês em breve é agora. E o segundo já é um desastre. Imaginando fotos da garota no filme. Colocando a mão na boca. A menina diz que esses são filmes diferentes. E seu filho agora não pode influenciar os desastres. Os argumentos de Sana, o cara chamou de inteligente em seus pensamentos. Fechando os olhos, mas de repente, a menina disse que ainda não entende. Sentado de costas para o caminho percorrido. Senô pergunta ao cara que, até a morte do atual Yusuke, não pode afetar a catástrofe no futuro, mesmo que sejam diferentes. Ao qual o cara pergunta: e mesmo se você queimar uma parte do filme, a segunda parte também vai queimar. Atirando golfistas, o filme com fotos suas em breve. O Akia diz que, devido ao entrelaçamento de linhas do tempo, se você logo a partir do presente morre, o mesmo acontecerá com a rainha dos animais selvagens. No entanto, nenhuma mudança em suas vidas. Você em breve afetará você em breve de outro mundo. E esse paradoxo é a base dessa catástrofe.
contra o fundo de uma garotinha. Fica uma versão dela de outro mundo. Sangal olha para Jaquia com gentileza e diz a ele, com um sorriso, que ele sabe tanto. Sangal diz sentada ao lado do cara que ela